Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sincelabim, porque aqui a magia acontece. Meu nome é Adriano Balduino e a proposta dessa nova série de vídeos é a seguinte: nós somos uma construtora e nós precisamos criar uma forma de preencher um cronograma para visualizar e utilizar o modelo BIM como um feedback visual daquilo que está executado e aquilo que não está executado. Então o que a gente precisa fazer? Qual que é o nosso objetivo? Eu quero que alguma pessoa vá lá em campo, faça o apontamento se a atividade foi concluída ou não foi concluída. No que ele fez o preenchimento, ele vai clicar para em OK, e eu quero no meu escritório visualizar se aquela pilar, se aquela laje, se aquela parede foi executada ou não. Para isso, a gente vai precisar construir uma aplicação web para visualizar o cronograma e editar esse cronograma, tá? Então, na aplicação web que a gente vai utilizar via Google Apps Script, que nada mais é do que uma plataforma de desenvolvimento que permite integração com Google Sheets, com Google Docs, com Gmail e com outras, Google Calendar, todos os serviços aí da G Suite, né, que é a Google Suite. Qual que é o objetivo dessa primeira série de vídeos? Primeiro vídeo, na verdade. O objetivo desse primeiro vídeo é a gente conseguir conhecer um pouco do que é o Google Apps Script, a gente construir uma primeira página web, que a gente cria um campo nome, a gente vai preencher o nome desse campo, por exemplo, Adriano. Eu vou clicar em OK, e no que eu clicar em OK, ele vai lá na minha planilha do Google Sheets e ele vai fazer uma lista de todos os nomes que o usuário for preenchendo. Então vamos começar conhecendo sobre o Google Apps Script, tá? Então a gente tem aqui, estamos no Google Chrome, logados no Google Drive, tá? A gente precisa criar um novo, a gente vem em mais e a gente tem a opção aqui Scripts do Google Apps. Se para você não está aparecendo a opção Script do Google Apps, você vem em Conectar mais Apps, então ele vai abrir a Marketplace do Google Suite. Eu venho aqui em Google Apps Script, eu vou fazer uma busca, eu vou clicar aqui na opção Google Apps Script e se você não instalou no teu Google, na tua conta do Google, você clica aqui, ele vai instalar essa opção, tá? Feito isso, eu consigo vir em novo mais scripts do Google. Então o que ele vai abrir? Ele vai abrir uma IDE de desenvolvimento que utiliza basicamente JavaScript como linguagem de programação. Como a gente vai tratar uma aplicação web, a gente também vai precisar conhecer um pouquinho de HTML e CSS. Na verdade, você que vai estar construindo junto comigo esse vídeo não vai precisar conhecer, a gente vai apenas explorar, utilizar, mas até porque o foco do vídeo não é esse, né? Mas a gente vai utilizar esses conteúdos de HTML, CSS, JavaScript para atingir o nosso objetivo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um nome para o meu projeto, eu vou chamar ele de controle cronograma. Eu clico em OK. Aqui a gente vai vir em arquivo novo, eu vou criar um arquivo HTML. Esse cara aqui vai ser o meu home.html. Então aqui ele vai listar todos os arquivos que fazem parte do meu Google Apps Script, tá? Ele já criou um arquivo HTML aqui no meu Google Apps Script, tá? Que a princípio ele está vazio. Como é que eu faço para acessar esse arquivo HTML? Eu posso deletar essa função padrão do meu JavaScript aqui, do meu server side aqui no caso. Eu vou criar uma nova função que ela vai chamar function do get. Aí eu abro parênteses, fecho parênteses, abro colchetes, fecho colchetes. E aqui eu preciso retornar essa página HTML, que seria return HTML service. Aí eu venho em create HTML output from file e eu preciso dizer qual é o arquivo HTML, certo? Que eu quero mostrar quando eu abrir a minha aplicação web. Nesse caso vai ser o arquivo home. Ctrl S, eu vou salvar
eu vou salvar esse meu controle cronograma e eu venho em publicar. Quando eu venho em publicar, plantar como aplicativo da web, então ele nunca foi publicado, ele vai ser publicado pela primeira vez. Nós vamos clicar em novo. Quem pode ver esse aplicativo apenas o meu e-mail, eu coloco em deploy. No que eu clico em deploy, ele vai criar um link, uma página, certo? Que se eu clicar na web aqui e abrir, ele vai abrir essa página web. Naturalmente, ele está vazio porque a gente não criou nenhum conteúdo, tá? Como a gente faz para criar um conteúdo, então? Muito importante também. Ele tem sempre essa opção Test Web App for your latest code. Então, se você clicar aqui, ó, ele vai criar o mesmo link que ele fez a publicação, porém ele vai ter um /dev no final. Quando ele tem esse /dev no final, significa que toda alteração que você faz aqui no Google Apps Script, ela vai conseguir ser visualizada nesse link sem você ter que fazer uma nova publicação. Muito bem, gente, muito bem. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar alguns elementos nesse HTML para a gente conseguir visualizar e começar a compreender como esses elementos funcionam. O primeiro elemento que eu vou criar, ele vai ser do tipo H1. Então, eu abro H1, abro chave H1 e vou fechar essa chave do H1. Opa. H1. E eu vou dizer assim, olá. Se eu salvar aqui com Ctrl S, se eu atualizar a minha página, vai aparecer essa mensagem olá na minha página, né? Então, o objetivo inicial nosso é o que? É construir um campo nome, um botão OK, e a gente conseguir levar esse conteúdo para o Google Sheets, tá? Então, o que a gente vai fazer, gente? Para eu conseguir criar um campo de texto, eu tenho que abrir chave, eu coloco input, eu vou colocar um ID para esse input, eu vou chamar esse ID de nome, tá? Muito bem. E dou um Ctrl S. No que eu faço isso, eu já consigo visualizar o meu campo de texto aqui na minha página web. Então aqui é onde nós vamos digitar o nome. Porém, eu preciso orientar o usuário o que ele tem que preencher nesse campo. Eu vou para isso criar uma chave label. Fecho esse label e eu vou colocar assim, ó, nome. E eu vou salvar esse cara aqui. Então, feito isso, eu vou ter o meu H1, vou ter o nome e vou ter um campo para o usuário preencher. E agora ele vai clicar num botão. No que ele clicou num botão, esse nome ele vai lá para o Google Sheets. Como é que eu crio um botão? Eu venho em button. Esse button ele vai ter um ID que eu vou chamar de enviar usuário. Eu vou fechar o botão. Para isso eu preciso fechar o botão. E esse nome eu vou colocar assim, OK. Salvei. Ctrl R. Atualizei. Aqui, gente, nós já conseguimos criar então um label que orienta o usuário aqui que ele precisa criar, o próprio campo em si que ele precisa preencher o nome, o botão que ele vai preencher e a gente vai clicar em OK. Qual é o nosso objetivo? Eu vou preencher aqui Adriano, dou um OK, ele vai levar esse dado para minha planilha. Eu vou preencher aqui João, ele vou clicar em OK, ele vai levar o dado para minha planilha. Eu vou preencher aqui Maria, ele vai clicar em OK, ele vai abrir, ele vai levar aquele conteúdo para aquela planilha. Entretanto, esse botão não está fazendo nada hoje. Para ele fazer alguma coisa, a gente vai clicar aqui, vamos abrir um script. Eu venho aqui e vou fechar esse script, certo? E aqui eu vou precisar criar um event listener para a gente fazer isso aqui funcionar. Como é que a gente faz isso? A gente vem em document.getElementById, certo? Qual é o ID do meu elemento? Eu chamei meu botão de enviar usuário. Eu vou clicar aqui em ponto add event listener, certo? O event listener ele vai ser do tipo clique e eu vou ter que chamar uma função quando eu fizer esse botão. Será preencher planilha. Essa vai ser planilha. Essa vai ser a minha ação quando eu clicar no botão. Ou seja,
Sempre que eu clicar no botão, eu vou criar um elemento que é do tipo, e o evento do tipo clique, ele vai puxar a função preencher planilha. Então agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa função preencher planilha, certo? Eu vou abrir aqui, vou criar essa função preencher planilha. Essa função preencher planilha, ela vai ter que pegar o conteúdo do meu input nome e eu vou ter que mandar ele para uma função que vai estar no meu lado do servidor. Então como é que eu faço isso? Vem aqui google.script.run. Eu vou chamar essa função de usuário clicou e eu vou mandar. O que eu vou mandar? Eu vou mandar a variável usuário, que eu não tenho ela ainda. Qual que é a variável usuário? Eu preciso declarar. Vai ser var usuário, vai ser igual ao document.getElement by id e eu vou capturar o conteúdo do nome. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma função preencher planilha. Essa preencher planilha, eu estou criando uma variável usuário que está pegando o conteúdo que o usuário preenche no campo lá nome, tá? Ele vai mandar esse usuário para o nosso lado do servidor. Esse lado do servidor, eu vou acessar aqui no código GS e eu vou criar uma nova função com o mesmo nome que eu cliquei aqui, ó. O nome da função seria usuário clicou. Aqui eu vou colocar function usuário clicou e eu vou receber aqui um usuário, certo? Muito importante, getElementById.value aqui, então que é o valor daquela propriedade, né? Então eu recebi esse usuário, certo? Aqui no código GS. O que eu vou fazer? Agora eu preciso fazer a conexão em uma planilha do Google Sheets e adicionar esse usuário como uma linha. Para eu fazer isso, eu vou vir aqui no meu Google Drive, eu vou adicionar uma planilha Google. Vou chamar essa planilha Google de usuários, tá? Página 1 vou chamar de usuários também. Aqui eu vou, o que eu vou querer fazer? Eu vou fazer uma lista de usuários. Então o meu objetivo é que eu vou preencher na minha página web, ele vai começar a carregar todos os usuários aqui. Então para fazer isso eu preciso primeiramente acessar, identificar qual é o ID da minha planilha. O ID da minha planilha do Google, ele vai ser esse conteúdo entre esse parênteses aqui e até, ele vai ser o conteúdo desse parênteses aqui até o meu /edit. Então se eu selecionar esse cara, eu vou dizer aqui que ele é var SSID, que seria Spreadsheet ID, é igual a esse cara aqui. Então tenho o ID da minha planilha, eu vou vir aqui e vou dar um spreadsheet é igual a spreadsheet app ponto spreadsheet app ponto aqui eu vou selecionar a opção Spreadsheet App, a gente vai pegar o Open by ID e o ID vai ser o meu SSID. Então no que eu abrir a minha planilha, agora eu vou vir e vou abrir a minha worksheet. Qual que é o worksheet? Vai ser o ss.get sheet by name. O nome vai ser, o nome da minha sheet vai ser usuários. Certo, então selecionei a minha planilha, entrei na minha worksheet. Agora eu preciso adicionar uma nova linha para essa worksheet. Então para isso eu venho ws.append row, passando o usuário, certo? Muito bem. Então qual que vai ser o fluxo de trabalho aqui? Nós criamos todos os elementos HTML, colocamos ID para esses elementos HTML, criamos uma parte JavaScript dentro do nosso HTML que cria um evento ao clicar no botão. Ele vai puxar a função preencher planilha. Dentro da preencher planilha eu criei um usuário que ele vai pegar o conteúdo preenchido pelo usuário no campo nome, vai pegar esse valor e vai mandar ele para
o script do Google a função usuário clicou mandando esse usuário. Do lado de cá a gente vai receber esse usuário, nós temos o ID da planilha que nós queremos adicionar, nós temos qual é a planilha e qual é o worksheet, e eu vou adicionar esse usuário. Então, se tudo deu certo, eu vou atualizar esse cara aqui. É necessário ter autorização para executar essa ação. Para eu ter autorização, eu vou vir aqui no usuário clicou, eu vou dar um play. Eu preciso permitir com que o Google Apps Script conecte no meu Google Sheets, tá? Então, para isso eu adiciono aqui, permitir. Muito bem, consegui fazer isso agora. Ele deu erro aqui, por quê? Porque eu não passei nenhum usuário, né? Agora, se eu der um Ctrl R aqui, ele vai voltar a preencher meu HTML. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse cara aqui de um lado e eu vou deixar esse cara aqui de outro, né? Então, eu vou vir aqui e vou preencher o nome, Adriano. Clique em dar um OK. Não funcionou. Vamos ver o que ele está reclamando. O valor de raw contents passado a append row não pode ser vazio. Linha 14, arquivo código. Então o arquivo está vazio. Ah, tá. Aqui a gente precisa sempre passar um vetor. Vamos ver se é isso aqui. Salvei. Dou um Ctrl R. Adriano. Ok. Ainda não. João. Ainda não. Temos algum problema talvez do lado de cá. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar aqui dar um console.log e eu vou tentar visualizar esse usuário, tá? Então eu vou voltar aqui, dar um Ctrl R, vou apertar F12 no meu console aqui, ó, e eu vou escrever Adriano aqui. Cliquei OK. Ó, document.getElementById is not a function. Então, 2000 anos depois. Ah, tá. Aqui é minúsculo. Então, tentar dar um OK aqui. Muito bem, ó. Tá vendo? Eu consegui escrever e agora deu certo. Poxa. Então, assim, JavaScript ele é case sensitive, ou seja, é uma linguagem que se você coloca maiúsculo e minúsculo ele faz diferenciação. Então aqui eu vou colocar João, eu vou clicar aqui e dar um OK, ele vai preencher minha planilha do Google. Maria, eu vou clicar aqui e dar um OK, ele vai preencher a planilha do Google. Daniel, vem aqui e dá um OK, ele vai sempre dar append row na minha planilha do Google. Então assim, nesse primeiro vídeo o intuito era para conhecer o Google Apps Script, para fazer uma primeira aplicação desse Google Apps Script. É muita coisa nova, é muita novidade para quem nunca trabalhou com isso, né? Mas já deu para ter uma noção. No próximo vídeo nos próximos vídeos a gente vai explorar a parte do CSS para deixar esse conteúdo HTML visualmente mais agradável. Nós vamos criar uma planilha do Google que tenha todo o nosso cronograma e se a atividade está concluída ou não está concluída. A gente vai acessar essa planilha do Google para listar as atividades no nosso Google Sheets, na nossa página web, e vai criar a questão se ela está concluída ou não está concluída. Então fiquem ligados e até mais.